Reze esta poderosa oração de São Bento por 7 dias e prepare-se para o impossível. Se você está ouvindo estas palavras, não é por acaso. Há um chamado espiritual acontecendo agora, e São Bento quer agir na sua vida. Muitos passam por este vídeo e seguem adiante, mas poucos permanecem. E são exatamente esses que testemunham milagres que desafiam a lógica. Hoje, você vai descobrir o poder de uma oração que atravessou séculos, venceu o mal e continua transformando vidas em silêncio. É a oração de São Bento. E quem a reza por 7 dias seguidos entra em um território onde a luz vence as trevas. Talvez você tenha chegado até este vídeo sem entender o motivo, movido por um simples impulso, um toque sutil, uma sensação de que precisava ouvir algo agora. Mas nada é acaso quando o assunto é fé. Há um motivo para estas palavras encontrarem você neste exato momento. Existe um chamado sendo feito à sua alma, e São Bento é o mensageiro desse convite divino. Quando o mundo ao redor parece confuso, pesado, ou quando a mente não encontra descanso, é sinal de que algo maior está tentando te alcançar. Não é apenas um vídeo, é um encontro marcado entre o seu coração e a vontade de Deus. Quantas vezes você sentiu que algo invisível tentava impedir o seu progresso? Essas forças sutis que drenam a energia e minam a esperança não são simples coincidências. Elas se manifestam quando há luz demais tentando nascer dentro de alguém. E é justamente nesses momentos que São Bento se aproxima. Ele aparece quando as forças contrárias tentam dominar, quando a fé começa a se apagar, quando a alma precisa de um escudo. Ele não fala em palavras, fala em sinais. E o sinal é este: se você está ouvindo, é porque Deus quer agir. O chamado não pede esforço, apenas entrega. Durante os próximos dias, você aprenderá que a fé é mais forte do que qualquer tormenta e que nenhuma escuridão resiste à luz da cruz. São Bento foi um homem que entendeu isso em sua essência. Ele venceu o mal porque acreditou sem duvidar. O mesmo poder que o protegeu pode agora se manifestar em você. Basta permanecer, ouvir e crer. Não há limite para o que a fé pode fazer quando o coração decide não recuar. E é assim que a jornada começa, no instante em que você aceita ouvir. Não há promessas vazias, há experiências reais. O caminho que se abre a partir deste momento é espiritual. A cada palavra você sentirá a presença que habita entre o visível e o invisível. Este é o primeiro passo para uma transformação que não depende do mundo, mas da força divina que está prestes a despertar dentro de você. Séculos atrás, quando a fé ainda caminhava em meio às trevas do desconhecido, nasceu um homem que mudaria o curso da espiritualidade. Seu nome era Bento de Núrcia. Filho de uma época marcada por guerras, tentações e decadência moral, ele escolheu o silêncio como arma e a oração como refúgio. Enquanto o mundo se perdia em excessos, Bento se retirou para uma caverna em busca de Deus. Ali, entre o frio das pedras e o eco da solidão, descobriu a força que brota da entrega total ao divino. Foi nesse retiro que ele travou suas maiores batalhas, não contra homens, mas contra forças que tentavam corromper sua fé. A história conta que o inimigo, furioso com sua santidade, tentou destruí-lo de muitas formas. O veneno foi colocado em seu cálice, mas ao fazer o sinal da cruz a taça se quebrou. Uma serpente foi enviada, mas fugiu diante de sua oração. Assim nasceu o símbolo que até hoje carrega poder: a cruz e a medalha de São Bento. Gravadas com palavras em latim, elas não são meros ornamentos. São armas espirituais, marcas da vitória da luz sobre o mal. Crux sacra sit mihi lux. A cruz sagrada seja minha luz. É mais que uma frase. É um decreto celestial pronunciado por quem recusou a escuridão. A fama de Bento se espalhou. Pessoas atormentadas encontravam alívio em sua presença, e sua fé inabalável inspirava até os mais céticos. Fundou comunidades, formou discípulos e deixou um legado que atravessou gerações. Sua vida se tornou um escudo para quem crê, e sua oração, um portal para quem busca libertação. Quando você invoca o nome de São Bento, não está apenas lembrando um santo, está chamando o mesmo poder que fez o mal recuar diante da cruz. Agora,
chegou a hora de compreender por que essa oração é tão poderosa e o que ela desperta quando é feita com fé viva. A oração de São Bento é um segredo divino escondido em palavras que atravessaram séculos. Ela não nasceu como um texto para ser decorado, mas como um ato de poder espiritual. Cada frase foi forjada nas batalhas invisíveis que o santo travou contra o mal. Quando pronunciada com fé, essa oração cria uma barreira que nenhuma sombra consegue ultrapassar. Há uma vibração em cada palavra, uma força que vai além do som e alcança a alma. A cruz de São Bento não é apenas símbolo, é uma declaração. Quando você diz, "A cruz sagrada seja minha luz", está afirmando que nenhuma escuridão terá domínio sobre a sua vida. Essa oração age como um código espiritual. Ela é uma senha entre a alma e o divino, um lembrete de que a luz de Deus habita dentro de quem acredita. Os monges beneditinos recitavam essas palavras diante das tentações, das doenças, das provações e de ataques espirituais. Em cada invocação, algo acontecia. A calma voltava, o medo desaparecia, a fé se fortalecia. E assim, geração após geração, a oração foi se tornando um escudo de proteção para os que caminham pela fé. O poder dela não está apenas em quem a pronuncia, mas na sinceridade com que é dita. Quando você ora com o coração inteiro, a vibração do divino se manifesta e começa a agir. Cada repetição fortalece o espírito e alinha a mente à vontade de Deus. O mal reconhece essa força e se afasta, porque onde há luz, não há espaço para trevas. Por isso, quem entende o mistério da oração de São Bento entende que ela não é apenas um pedido, é uma convocação da presença divina. Agora, você aprenderá como transformar essa oração em um ritual vivo, um caminho de 7 dias capaz de abrir portais de proteção, paz e transformação espiritual. É nesse processo que o milagre começa a tomar forma e a fé se torna experiência real. Durante 7 dias, você será convidado a viver um pacto espiritual que ultrapassa o simples ato de rezar. Este é o caminho da constância, da entrega e da fé ativa. Cada dia representa uma etapa da purificação interior e do fortalecimento da alma. São Bento compreendia que a repetição não é rotina, é profundidade. Por isso, quando a oração é feita de forma contínua, a presença divina começa a moldar o invisível e reorganizar o que antes estava em desordem. 7 dias podem parecer pouco tempo, mas no plano espiritual, representam um ciclo completo de libertação. Escolha um momento do dia em que possa estar em silêncio. Pode ser ao nascer do sol, quando o mundo desperta, ou à noite, quando tudo repousa. Acenda uma vela branca, símbolo da presença de Deus, e permita que sua chama represente a sua fé. Antes de começar, respire fundo e imagine uma luz dourada envolvendo seu corpo. Como um escudo, repita com firmeza: "A cruz sagrada seja minha luz." Ao pronunciar essas palavras, sinta o mal se afastando, as dores sendo dissolvidas e a paz se instalando. Essa imagem mental é o primeiro passo da transformação. Evite discussões, evite alimentar pensamentos negativos durante esses dias. A oração trabalha em silêncio e a fé opera no invisível. Quanto mais você se entrega, mais o ambiente ao seu redor se harmoniza. Alguns sentirão sinais, sonhos intensos, tranquilidade repentina, coincidências inesperadas. São respostas do alto confirmando que a luz já está agindo. No 7º dia, o ciclo se completa e o espírito renasce. A alma se reveste de calma e a vida parece respirar diferente. Esses 7 dias são o tempo exato para que o poder da oração crie raízes em você. E ao final desse percurso, é chegada a hora do momento mais sagrado: pronunciar a oração de São Bento. Agora chegou o momento mais sagrado desta jornada. As palavras que você está prestes a pronunciar foram escritas não por inspiração humana, mas pela força que nasce da fé em meio à batalha espiritual. A oração de São Bento é um decreto de luz que desperta o poder divino adormecido em cada alma. Ela atravessou gerações, ecoou em mosteiros e fortaleceu homens e mulheres que enfrentaram o mal com a cruz erguida nas mãos.
Cada sílaba carrega uma vibração espiritual que não apenas protege, mas transforma. Feche os olhos e se recolha em silêncio. Inspire profundamente e sinta o ambiente se suavizando. Imagine a cruz de São Bento à sua frente, radiante, emanando luz dourada. E agora, com voz firme e coração aberto, declare: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Enquanto você pronuncia essas palavras, algo invisível acontece. Elas não ficam presas no ar. Elas penetram no espírito e reconfiguram o campo ao seu redor. Onde havia medo, surge serenidade. Onde havia confusão, nasce clareza. Onde o mal tentava agir, a luz se impõe com autoridade divina. É neste instante que a oração deixa de ser som e se torna poder. Repita essa prece todos os dias, no mesmo horário, com o mesmo foco. A fé cresce na constância, e com ela, a proteção se fortalece. Você perceberá a diferença em sua mente, em seu lar e em seu coração. São Bento estará contigo, e a cruz será o farol que guiará seus passos. E quando o 7º dia chegar, compreenderá que o milagre não está distante. Ele já começou a acontecer dentro de você. Quando o 7º dia amanhece, a alma já não é a mesma. A oração repetida com fé abriu caminhos invisíveis e realinhou forças que antes estavam dispersas. O coração, antes inquieto, agora pulsa em ritmo de calma. É neste ponto que muitos percebem que a mudança aconteceu, não como um milagre ruidoso, mas como uma paz silenciosa que toma o corpo e a mente. O peso das preocupações diminui, as dúvidas se desfazem, e a vida parece respirar de outro modo. O 7º dia é o símbolo da completude espiritual, o instante em que o céu confirma o que o coração construiu pela fé. São Bento ensinava que o verdadeiro milagre é o domínio da luz sobre a sombra interior. Não é o mundo que muda, é a alma que desperta. Ao longo dos 7 dias, você não apenas orou, mas reprogramou sua energia, purificou o ambiente ao seu redor e fortaleceu sua ligação com Deus. Cada palavra pronunciada foi uma semente de luz plantada em solo sagrado. E agora, essas sementes começam a florescer em forma de clareza, serenidade e direção. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que antes machucava começa a cicatrizar. Alguns sentirão sinais físicos, um arrepio leve, uma sensação de calor, um impulso de chorar sem motivo. Outros apenas perceberão um silêncio diferente, uma tranquilidade que não existia antes. Ambos são respostas do alto, indícios de que o divino agiu. O 7º dia é a celebração do reencontro entre você e a presença de Deus. É o ponto em que a oração se transforma em comunhão. A partir deste momento, a fé que foi despertada precisa ser nutrida. Não permita que ela se apague. O poder conquistado não deve ser esquecido, mas vivido diariamente. O ciclo dos 7 dias chega ao fim, mas a jornada da luz apenas começou, e ela continuará te guiando. O poder da oração de São Bento não termina com o último dia do ritual. Ela continua ecoando, fortalecendo e protegendo cada passo que você dá. A fé que se construiu nesses 7 dias não deve ser guardada apenas para momentos de dificuldade, mas cultivada como uma chama. A oração diária é o alimento da luz interior. São Bento não nos ensinou a pedir apenas quando sofremos, mas a manter o coração vigilante mesmo na calmaria. É na constância que o espírito se torna inabalável. A cada vez que você pronuncia essas palavras, algo se move dentro e fora de você. A cruz se torna seu escudo, a fé sua armadura e o nome de Deus sua força. É assim que o mal perde poder, diante da perseverança de quem não se dobra. Guarde a oração por perto, escrita, gravada ou memorizada, e permita que ela se torne parte da sua rotina. Quando sentir medo, ore. Quando a dúvida surgir, repita-a. Quando o ambiente pesar, invoque-a. Ela não é apenas proteção,
É reconexão com a presença divina que nunca te abandona. São Bento viveu e ensinou que a verdadeira santidade está na disciplina. Ele acreditava que cada ato de fé, por menor que pareça, é uma semente que muda o mundo. E quando uma pessoa ora com sinceridade, toda a realidade à sua volta se transforma. Agora é o seu momento de levar essa transformação adiante. Compartilhe a luz que recebeu. Ore por quem precisa. Envie essa mensagem a quem está em desespero. Seja o canal que transmite o que o céu te concedeu. A fé se multiplica quando é compartilhada. O poder que te alcançou pode agora alcançar outros corações. Essa é a verdadeira continuidade da missão de São Bento. Fazer da própria vida um instrumento da cruz sagrada, espalhando proteção, amor e esperança por onde você passar. Chegou o instante de selar tudo o que foi vivido nesta jornada espiritual. 7 dias de fé, entrega e conexão te trouxeram até aqui, onde a alma repousa em paz e a luz divina se torna parte do seu caminho. Este é o momento do chamado final, aquele em que você reconhece que não apenas orou, mas renasceu na presença de Deus. O que antes era busca agora é certeza. O que antes era medo agora é força. São Bento cumpriu seu papel. Conduziu você à vitória silenciosa da alma sobre as sombras. Feche os olhos e perceba como o ambiente se modificou. A serenidade no ar. Essa calma é o sinal de que o divino permanece ao seu lado. Tudo o que foi dito, pensado e sentido durante esses dias formou uma aliança espiritual entre você e o céu. Cada palavra da oração, cada suspiro de fé, foi ouvido. Nenhum esforço se perdeu. A cruz de São Bento agora está gravada em seu interior, e dela emana a proteção que te acompanhará nos dias que virão. Repita em seu coração: a cruz sagrada seja minha luz, que o dragão nunca seja meu guia. Estas palavras são o selo que impede o mal de voltar e reforça o poder da fé sobre todas as adversidades. Quando as sombras tentarem se aproximar, proclame-as com firmeza. Quando a dúvida soprar, recorde-as. Quando sentir o peso da vida, deixe que elas ecoem na mente e reacendam a luz. Deus te cobrirá com seu manto e enviará anjos para te guardar. Agora, cumpra o último ato desta jornada. Compartilhe essa oração com quem precisa de força. Leve esperança onde houver medo. Seja instrumento da graça, canal da luz, mensageiro da fé. O que começou com um clique termina com uma missão: espalhar o poder da oração de São Bento para que mais corações encontrem refúgio na cruz. E assim, sob o olhar de Deus, a sua transformação se torna eterna.